Amém, irmãos? Boa noite, a graça e paz. Para mim sempre é um prazer estar aqui ministrando a palavra para vocês. Sempre uma responsabilidade e um temor muito grande estar aqui nessa posição, né? E eu lembro que, só para dar uma introdução, um breve testemunho, hoje foi um dia totalmente atípico, né? Está sendo, não acabou ainda, né? E segunda-feira, o Cris mandou uma mensagem para mim e falou: cara, preciso que você conduza a palavra lá no culto, na quinta-feira. Beleza? Eu falei: beleza, chique, tranquilo. A gente que está acostumado, estuda, lê a Bíblia, a gente sempre vai preparando palavras, vai sempre adquirindo assuntos, adquirindo entendimento, maturidade, conversando com Deus, orando. E tudo isso proporciona a gente entendimento e maturidade para estar ministrando algo a qualquer pessoa. E eu lembro que segunda-feira, quando ele me falou, eu já fiquei todo alegre, comecei a orar e comecei a puxar, e eu me senti como se eu estivesse numa biblioteca enorme. E eu andando para essa biblioteca, eu pegava um livro, lia 2 páginas, falava: nossa, que livro bacana, e jogava o livro para o lado. Ia para o outro lado, pegava outro livro, lia duas páginas, jogava o livro para o lado e falava: nossa, que legal. Por quê? Porque era muita informação. Veio muito conteúdo e começou um bombardeio de informações. Eu creio que todos são assim. A questão é conseguir organizar e colocar isso tudo de uma forma que você consiga explicar para as pessoas, né? Porque Deus relaciona com cada um de uma forma individual, irmãos. Nem sempre aquilo que Ele trata comigo, o jeito que Ele fala comigo, vai servir para vocês. Bom, mas onde eu quero chegar? Ficou tanta e tanta coisa, correria, faculdade, está tendo um evento na faculdade, a gente estamos contribuindo, né, na organização lá. E eu acabei ficando muito em cima. Cada vez que eu lia o esboço, eu apagava coisas, acrescentava uma linha, apagava 4 linhas, acrescentava uma linha. Comecei: meu Deus, não vou conseguir fazer essa pregação. O que eu vou pregar? Senhor. E ontem eu fui dormir mais de 00:30. Apaguei mais linhas do que eu escrevi. Eu falei: poxa vida, Deus, o que eu vou pregar, né? Geralmente eu escrevo um esboço, mando para o Cris, falei: Cris, o que você acha? Eu não estou falando bobeira aí, porque não posso, né, dar bola fora. E dessa vez eu não consegui nem mandar para ele um esboço, porque o esboço ficou todo fragmentado, cada hora um caminho diferente. Eu falei: poxa vida, vou aproveitar hoje na hora do meu almoço. Na hora do meu almoço vai ser aos 45 do segundo tempo, os acréscimos ali para eu terminar, mandar para ele na parte da tarde, ele já vê. Se precisar mudar alguma coisa, eu mudo à noite. Chegou na hora do almoço, irmãos, eu almocei rapidamente, sentei debaixo da árvore, comecei a escrever. A minha irmã me mandou mensagem no WhatsApp. Minha irmã geralmente tem perguntas, né, dúvidas, e eu fico muito feliz em responder. Pela graça de Deus, eu tenho conseguido responder com relação, né, a perguntas teológicas, perguntas referentes ao reino de Deus, as coisas de Deus. Eu falei: e agora? Será que eu respondo ela ou será que eu escrevo a palavra, Senhor? Eu fiquei pensando. Falei: não, vou responder, né? Melhor responder a palavra à tarde, a hora que eu chegar da fábrica, correndo, não tomo um banho e escrevo. E o Felipe está rindo que ele viu eu escrevendo agora ali sentado, né? E eu respondi a ela, ela me fez uma pergunta sobre o homossexualismo, né? Um tema que está muito forte aí, né? Muitas dúvidas com relação a isso. E eu respondi a ela: irmãos, uma coisa muito interessante que Deus está fazendo comigo, e eu quero impartir na vida de vocês, é entender o amor dele para conosco. Entender esse amor. Antigamente eu tinha um discurso muito mais duro, muito mais firme, muito mais pesado, eu diria assim. Eu queria que as pessoas não somente recebessem o evangelho, mas que elas tivessem que engolir e aceitar aquilo. Mas ultimamente Deus tem me levado a entender que é o amor. O reino de Deus, ele é baseado no amor. Nós não vamos conseguir nada, porque somente quem convence é o Espírito Santo. Então nós ficamos totalmente dependentes de Deus. Nós podemos ser mestres, entendedores com PhD, pós-mestrado, doutorado, e se o Espírito Santo não convencer, irmãos, eu tenho aula hoje com pessoas que são mestres, com pessoas que têm pós-mestrado, doutorado, estudou fora, já foi para Jerusalém, sítios arqueológicos, e quando ele começa a dar aula, tem gente que conversa durante a aula dele. Então, na verdade, quem nos convence, quem nos dá um entendimento é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fazer com que você preste atenção, que você entenda,
Não vai adiantar. E eu falei, poxa vida, e comecei a conversar com ela, falei assim, cara, mas os homossexuais, eles têm que ser acolhidos pela igreja. Eu não sei dizer as demais igrejas, mas aqui na nossa casa, aqui na Petra, nós temos o entendimento que nós devemos acolher, cuidar, discipular, ajudar, amar. São pessoas que como aconteceu comigo, não devem ser tratados de maneira diferente, de forma alguma, ao contrário. Amo eles tanto quanto eu amo minha própria família. Não tem diferença nenhuma. E quando eu comecei a falar isso, eu já tinha voltado do almoço, já estava ali dentro do setor, já estava com a máquina ligada, falando para ela, gravando áudio. Quando foi umas 1h30, 2 horas mais ou menos, eu tive mais um, né, irmãos? Pela graça de Deus, eu tive um encontro com Deus. Ali na frente da máquina mesmo, irmãos, porque a gente tem que entender que Deus está conosco a todo momento, a todo instante. E ali ele falou assim, ufa, eu senti claramente o Espírito Santo do meu lado conversando comigo, ufa, até que fim você parou para ouvir a minha voz, cara. Você buscando dentro daquilo que você sabe, dentro das informações que você tem armazenado na sua cabeça, mas não parou e sentou para conversar comigo. Você quer falar de mim sem conversar comigo, sem perguntar para mim. E eu falei, poxa vida, Deus, perdão. E eu percebi que naquela biblioteca que eu estava vendo na minha cabeça, eu vi o Espírito Santo lá no fundo, sentadinho, esperando para conversar comigo. Falei, poxa, se eu tenho o Espírito Santo para me mostrar, para me direcionar, por que é que eu vou ficar buscando, me preocupando? Não estou dizendo que a gente não deve ter um preparo, irmãos, não deve ter um estudo, ao contrário, aqui a igreja nós temos os estudos. E ali, Deus começou a falar comigo, sabe por que vocês não conseguem? Porque vocês não entendem o meu amor por vocês. O meu amor por vocês, ele é algo tão sobrenatural, ele transpassa todos os seus entendimentos. A gente não é possível comparar nem com o amor de mãe, nem com o amor de pai natural que vocês têm hoje. De tão transcendente que é o amor que eu sinto por vocês. E é uma dificuldade muito grande de vocês entender esse amor. Porque tudo é baseado no amor. Irmãos, eu comecei a chorar muito na frente da máquina, estava operando uma retífica. Eu falei, Senhor, não manda meu encarregado aqui não, porque como é que eu vou explicar para ele que eu estou chorando aqui na frente da máquina? Me chorando para dentro, né? Eu lembro quando eu estava no quartel assim, estava em forma, no pelotão, os tenentes, os oficiais faziam alguma piada, acontecia alguma coisa engraçada, e ele chegava assim nas nossas orelhas, né, que a gente estava dando risada, e falava assim, ó, militar ri para dentro, militar ri para dentro. E hoje foi exatamente isso aqui, hoje foi o choro, eu engoli o choro e falei, meu Deus, Senhor, e foi tremendo, irmãos. E eu creio que isso é um destravar de Deus na minha vida, porque a gente tem lido tanto, visto tanto pessoas dizendo processo de morte, e eu olho para as pessoas que estão ao meu redor e digo, Senhor, se o Senhor tirar o meu emprego, eu não sei o que eu vou fazer. Tenho casa, tenho contas, sou casado, minha esposa, como é que eu vou fazer se o Senhor tirar o meu emprego? Como é que eu vou... Mas por quê? Porque a gente acaba olhando para a vida das pessoas e achando que o processo de morte será igual. Não será, irmãos. Hoje, pela misericórdia de Deus, sou casado, vou fazer 1 mês de casado já. 1 ano. Perdão, amor. 1 ano. Falta 1 mês para fazer 1 ano, olha só. Perdão. E Deus me deu casa, me deu a moto, me deu um emprego, possibilidade de fazer tudo isso, sabe? Mas Deus tem me matado em outros setores, irmãos. Tem me matado no meu caráter. E eu era uma pessoa muito irada, eu era uma pessoa muito explosiva. Uma pessoa que gostava de se impor muito, por isso que eu me identifiquei muito com o exército, com as forças armadas, né? Tem esse lado. E Deus tem me tirado essas coisas, irmãos. Deus tem me levado a entender o amor. Não consigo mais falar com as pessoas sem não falar de Deus em algum momento. Cara, não é aí que Deus, não é assim que Deus quer. Ou cara, que Deus te abençoe. Não consigo mais falar com as pessoas sem falar de Deus. Isso que o Lúcio falou foi muito interessante. Eu acho que eu até já comentei aqui, eu queria ler a Bíblia e receber uma revelação de Deus. E quando isso começou a não acontecer, eu fiquei preocupado. Eu falei, Senhor, o Senhor não quer mais falar comigo? O que está acontecendo? E Deus falou assim, preste atenção no seu vocabulário, na maneira que você fala, na maneira que você pensa. A Bíblia já está se tornando um caminho, uma comigo. Já está ficando na minha mente. Cada vez que passa, eu sei onde estão já os versículos, eu consigo entendê-los. Então, isso tem mudado a minha vida. Irmãos, e hoje, com certeza, é um dia que, né, falando assim, em termos de exemplo, se Deus me levasse hoje, eu iria tranquilo, feliz.
Porque hoje, literalmente, estou em família, né? Hoje meus familiares estão aqui, eu fico muito feliz em poder ministrar a palavra de Deus para eles, porque não que eu já não faça isso indiretamente, mas hoje de forma bem mais direta, né? E para a gente fechar isso, a gente ir para cima da pregação, que Deus, né, organizou as ideias e me colocou de uma direção para a gente caminhar. Um testemunho rápido, a minha tia que está ali, a minha tia Sandra, eu lembro que quando ela começou a ir na igreja, na congregação, já há algum tempo, isso antes de eu me converter, e eu falava lá, a irmã chegou, não sei se ela vai lembrar, mas eu pegava muito no pé dela, né? E hoje estou aqui, irmãos, ministrando a palavra para vocês. Então, às vezes nós nos colocamos, né, numa posição onde achamos que Deus não pode nos alcançar. E Ele pode, irmãos. Deus é um Deus do impossível. Amém? Abra comigo, então, em João 3,16. Um versículo bem conhecido. Mas eu quero que a gente leia para poder trabalhar ali hoje, ok? João 3,16. Amém? Vou ler aqui para vocês, aqueles que não acharam não tem problema. Vou ler aqui, vocês vão me acompanhando aí, para que vocês leiam também, ok? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vou ler mais uma vez aqui, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite, por esse dia, por toda a graça, Deus, que o Senhor tem derramado sobre nós, Senhor. Nós não podemos reclamar, Senhor Deus, pelo Teu amor, Deus, pela Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, Senhor, que possamos receber da Tua palavra, que possamos ouvir a Tua voz, que as palavras que saem daqui não sejam palavras vãs, porque eu creio que foi o Senhor que as colocou em mim, Senhor Deus, o Senhor as que me deu, Pai. Em nome de Jesus, conduz o Seu povo para debaixo do Teu entendimento, Pai, para debaixo da Tua vontade, Senhor. Que possamos ser um com o Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor jamais venha esquecer o nosso nome, Senhor Deus. Eu agradeço a Ti, Pai, nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu conversando com o Cris, eu falei, Cris, e tem alguma direção, né? A pregação e tal. Ele falou assim, cara, o mês já tem um tema, né? O tema é o reino sustentável. Eu falei, meu Deus, cara. Como é que eu vou pregar sobre isso aí, cara? Isso aí, eu não sei o que é isso aí. Só acho que, enfim, né, cara? Eu falei, meu Deus, e agora? Então eu fui buscar o que é sustentável, né? Ou sustentabilidade, que está linkada ali o nome. Eu vou ler para vocês aqui alguns conceitos, só para a gente alinhar aqui, tá ok? Sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema. A sustentabilidade é alcançada através do desenvolvimento sustentável, definido como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Vou ler mais uma vez aqui, ó. O desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Amém? Então eu comecei a pensar e falei, Senhor, mas... E logo me veio assim, que nada mais sustentável do que o reino de Deus. Se nós pararmos para analisar historicamente falando, grandes impérios tentaram, né, derrubar os cristãos, tentam até hoje, e nenhum deles conseguiu. Nenhum deles conseguiu exterminar o cristianismo. E na igreja primitiva, quanto mais os cristãos eram caçados, mais a igreja crescia. Então, isso só mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Se o desenvolvimento sustentável é fazer com que aquilo se mantenha, que cuide e que satisfaça as necessidades presentes, sem comprometer as necessidades futuras, isso é Deus puro.
Deus faz isso conosco. Deus cuidou das gerações passadas, cuida das gerações presentes e com certeza cuidará das gerações futuras. Isso é um desenvolvimento sustentável, isso é um processo sustentável. O reino de Deus é algo sustentável. Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui para vocês, a Bíblia e a sua veracidade e tudo mais, mas eu entendo que isso foi uma das coisas que eu apaguei, porque eu creio que ia acabar nos desviando daquilo que Deus colocou no meu coração e aquilo que Deus tem me levado a entender. Deus tem me levado, irmãos, a ter firme e claro os pilares da fé cristã. E um dos pilares da fé cristã, que eu gostaria de estar conversando com vocês hoje, é o relacionamento. Às vezes a gente entende, relacionamento, o cara vai falar de casamento, o cara vai falar de corte, o cara vai falar de namoro. Mas eu comecei a conversar com Deus, isso já faz algum tempo que Deus tem colocado comigo com relação ao relacionamento. E eu comecei a entender que basicamente existem 3 tipos de relacionamento. Vou ler aqui para vocês. Existe o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo, e o relacionamento com o próximo ele entra o namoro, entra a amizade, entra o casamento, entra as famílias, entra todo o ciclo que nós temos de convívio. Esse é o relacionamento com o próximo. E tem um muito importante, que é o relacionamento próprio, é o nosso relacionamento que nós temos com nós mesmos. Isso é muito importante também. Eu queria usar com vocês uma analogia bem simples, para que fique bem entendível. A Andressa fala que muitas vezes gosto de dar muitos exemplos, às vezes eu acabo sendo redundante, mas então eu peço que vocês prestem atenção. Se eu for redundante, vai ter que ser assim mesmo, vocês vão se adaptando aí e a gente vai caminhando, tá ok? Vamos lá então. Uma coisa muito interessante também, que vai ficar claro, eu espero, e oro a Deus para que aconteça isso, que vai ficar claro que os 3 relacionamentos, as 3 formas de nos relacionar estão ligadas uma com as outras. Então eu queria tratar com vocês, se vocês puderem abrir comigo, 1 Pedro 5:8. Amém? Vou ler aqui para vocês, aqueles que não acharam não tem problema, eu vou repetir aqui. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar, ou que possa tragar, dependendo da versão da sua Bíblia aí. Vou ler mais uma vez aqui. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, aqui é um texto bem claro, né? Com certeza o diabo é um inimigo da nossa fé. Isso é nítido, né? Existem inúmeras outras passagens que eu poderia mostrar para vocês, para que vocês viessem a entender que um dos nossos maiores inimigos é o próprio diabo. Mas eu comecei a pensar, né? Eu falei assim, poxa, por que será que Pedro escolheu esse exemplo do leão, né? E eu comecei a pensar, e eu falei, será que quando ele diz é um leão que ruge, é porque o diabo fica gritando? Será que ele fica rugindo mesmo dessa forma? Ou será que o leão que ruge, esse rugido é a tentativa de nos influenciar a fazer alguma coisa? Porque, irmãos, eu não sei se vocês concordam comigo, ou já pararam para pensar, quando Adão e Eva estavam no paraíso, no jardim no Éden, o diabo ele não enganou eles. A Bíblia diz que Adão ele tinha conhecimento, entendimento, ele tinha acesso ao pensamento de Deus. Deus, quando passou a criação perante ele dava nome à criação. Não porque ele simplesmente escolhia o nome, mas porque ele entendia como a criação funcionava, como aquilo iria se comportar na terra. Então, foi por isso que ele conseguia dar nomes. No Éden, nós éramos a imagem e semelhança de Deus. Então, é impossível nós acharmos que
o diabo conseguiu enganar os dois. Eu creio que o diabo ele conseguiu influenciar os dois, porque na verdade, no final das contas, Adão poderia ter sim negado o fruto da Eva. Eva também poderia ter não dado ouvidos à serpente. Então, eu entendo que a única coisa que o diabo ele consegue nos fazer conosco é nos influenciar. Porque a própria palavra diz, quando Caim lá, né, comete lá o assassinato de Abel, Deus diz para ele, Caim, eis que o pecado bate à porta, mas cabe a você dominá-lo. Então existe essa opção, não é uma obrigatoriedade. O diabo veio e você vai ficar servo dele, vai servir ele ou algo assim do tipo. Não, não é assim. Eu creio que ele tem o poder, se é que a gente pode chamar assim, de nos influenciar. Muitas vezes a gente não escuta aquela voz, faz isso, faz aquilo, pega mesmo, ninguém vai ver, ninguém vai dar falta, não vai nem fazer falta para essa pessoa, pode pegar, não sei o quê. Isso é um poder de influência. Fala mentira, não dá o seu máximo, não. Sabe, esse negócio de Deus não existe. Para com isso, cara. Isso são todos rasos, tá, irmão? Níveis rasos de influência, mas não deixam de ser influências. Então, essa é a grande arma do diabo contra a nossa vida, tentar nos influenciar. E eu creio que quando Pedro usou esse exemplo, ele estava querendo dizer exatamente isso. O diabo é aquele, ele ruge fazendo o quê? Tentando nos influenciar a fazer o quê? A pecar, irmãos, assim como ele pecou. Ele quis ser, né, acima de Deus, ele quis sentar num trono acima do trono de Deus. Então, é isso que ele tenta fazer. O diabo, às vezes eu vejo que ele é muito mistificado, né? Mas o diabo, na verdade, ele já perdeu, irmãos. O diabo é como um litro de leite que a gente compra na padaria. Ele já tem data para vencer já. Deus já disse que quando chegar a hora, ele vai mandar um anjo. Não é arcanjo, não é anjo. Vai amarrar ele e vai jogar no abismo. Acabou, ele já perdeu. Então, essa mistificação que a gente dá, esse poder que a gente dá para ele, não é bem assim. Nós devemos, assim, lutar contra ele e entender que nós somos filhos de Deus. Já vencemos essa batalha. Então, o diabo não tem legalidade sobre os filhos de Deus. Mas ele nos influencia a querer pecar, para que através do pecado ele possa nos devorar. Através do pecado ele possa ter legalidade sobre as nossas vidas. Se você vê uma pessoa que tem uma vida diante de Deus, tendo algum tipo de problema com uma manifestação, ou algo assim do tipo, mas você vê pessoas que têm uma vida em pecado, são, né, propícias a esse tipo de coisa, esse tipo de influência, que nos influenciam a estar pecando, a fazer coisas que desagradam aos olhos de Deus. Então, o diabo e o pecado são duas coisas que podem, com certeza, atrapalhar e até mesmo destruir o nosso relacionamento com Deus. Isso vamos passar para o próximo. E o pecado, irmãos, isso é muito interessante, quando a gente peca, isso também influencia no nosso relacionamento com o próximo. E também influencia no nosso relacionamento com nós mesmos. O pecado, se o pecado é algo que não agrada a Deus, logo serão coisas que só irão fazer mal para nós. Amém? Vou tentar dar bastante embasamento bíblico para que vocês depois cheguem na casa de vocês, que vocês possam ler, que vocês possam estar buscando também. Gálatas 5, dos 16 ao 21. Aqueles que puderem abrir também, é uma passagem muito conhecida, mas é para que fique bem, bem claro, irmãos. Às vezes nós ficamos tão preocupados, como o próprio Lúcio também disse, em milagres de forma, né, tão grandes, e a gente se esquece dos pilares, do alicerce. Um prédio, o mais alto prédio que existe no mundo, com certeza tem os mais fortes alicerces também. Então é muito interessante que nós tenhamos os alicerces bem formados, os alicerces bem firmes, para que possamos crescer na fé. Amém? Vou ler aqui para vocês, ó. Gálatas 5, do 16 ao 21. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Vou ler aqui rapidamente para que a gente tenha esse entendimento. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades,
pórfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, pois vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, se você for parar para analisar, todas as obras da carne estão relacionadas a nós mesmos e ao próximo. Você tem inveja do próximo. A prostituição, que nós já entendemos, tem que ter um relacionamento com o próximo, tem que ter sozinho, mas enfim, através dessas janelas que nós carregamos nos nossos bolsos. Isso também é uma forma de prostituição, irmão. Se a gente não souber usar, é bem complicado. Feitiçaria, inimizades, dissensões, facções, bebedice. Bebedice e glutonaria são coisas que só fazem mal para nós mesmos, ou seja, é um pecado que atrapalha o relacionamento com nós mesmos, atrapalha o nosso relacionamento próprio. Irmãos, quantas vezes nós, às vezes, como eu disse, olhamos no espelho, como eu já disse aqui outras vezes, e não gostamos daquilo que vimos. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso emagrecer, preciso engordar, preciso crescer, preciso cortar o cabelo, preciso alisar o cabelo, preciso fazer tantas coisas. E eu creio que seja por isso que Jesus disse, um novo mandamento vos dou, amai uns aos outros como eu vos amei. Porque o mandamento era, amai uns aos outros como a ti mesmo. Então eu creio que Jesus olhou e disse, cara, vocês não estão conseguindo nem se amar. Então não será possível você amar o próximo da maneira correta. Então teremos que melhorar, essa questão. Então vocês terão que amar uns aos outros como eu vos amei, um amor sacrificial, um amor que tudo entrega, um amor que tudo tolera, que tudo permite, que perdoa principalmente, irmãos. Eu comecei a analisar, eu tive uma conversa muito interessante com o irmão lá da faculdade ontem. Ele me disse assim, cara, você percebeu que nós estamos vivendo numa sociedade egocentrista, ou uma sociedade egoísta? Eu falei, cara, como assim? Ele falou assim, cara, você percebeu que a propaganda de carro é assim, feito para você? O celular é feito para você, de acordo com o que você quer? Já percebeu que às vezes as pessoas falam assim, cara, eu não vou usar mais essa roupa porque determinada pessoa tem uma roupa igual a mim? Já pararam para ver isso e o quanto isso influencia dentro da igreja? Ele disse assim, cara, e eu concordo com ele plenamente, eu quero usar as palavras dele. Ele disse assim, cara, na minha congregação, onde eu estou hoje, o pastor diz assim, irmãos, aqui é self-service, você come aquilo que você quiser. E ele, quando ele falou, eu concordei plenamente com ele, ele falou assim, cara, não pode ser assim. A verdade escritas na Bíblia, não é isso eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu descarto, isso aqui não me agrada. Mas isso aqui é legal, isso aqui eu gostei, prosperidade, Deus vai me dar as coisas, isso aqui eu quero. Mas seguir o entendimento, se manter em santidade, buscar a Deus, isso aí, peraí, cara, isso daí não, isso aí só isso aqui. Então nós não podemos considerar a igreja, ou a Bíblia, ou a nossa vida com Deus como self-service, que a gente come aquilo que a gente quer. Não é assim, irmãos. A palavra de Deus, ela é isso mesmo. Muitas das vezes ela é confrontante mesmo. É para nos tirar da zona de conforto e nos levar para onde nós devemos estar, que é diante de Deus. Deus nos criou para sermos uma família com Ele. Vocês estão conseguindo entender isso? O relacionamento com o próximo, ele é muito importante, muito interessante, porque já imaginou também o comportamento do leão? Comecei a pesquisar um pouco e facilmente percebi que eles são bem metódicos na hora de caçar. Eles analisam o bando, que vai sofrer o ataque. E eles escolhem, na verdade, o próprio bando, ele já começa a se movimentar, deixando não deixando, mas fazendo com que os fracos, os doentes, os filhotes, acabam ficando numa posição vulnerável. E o leão, ele observa isso. Às vezes a gente fala assim, mas na verdade a gente já aprendi na escola que quem caça, na verdade, não são os leões, são as leoas. De fato, é verdade. Porém, enquanto as leoas estão caçando, quem protege o bando é o leão. O leão, ele não caça por uma questão biológica, porque a juba atrapalha no movimento dele.
Então, às vezes as pessoas querem virar, né, esse termo, não, porque são os leões que caçam, os leões, mas na verdade o leão ele tem um papel muito importante, que é proteger o bando enquanto a caça está acontecendo. Amém? Vocês estão conseguindo entender? E quando nós estamos no pecado, nós não conseguimos, nós não procuramos ajuda, nós não procuramos as pessoas que possam nos ajudar, nós acabamos se tornando essas pessoas vulneráveis. O diabo ele procura essas pessoas vulneráveis, pessoas com quem ele possa tragar, quem ele possa devorar. E a fragilidade, ela vem através do pecado. O pecado, irmãos, às vezes a gente fica beber, fumar, se prostituir, mas muitas vezes só de colocarmos Deus em segundo plano, porque, irmãos, se nós pararmos para pensar, o diabo não precisa tirar ninguém da igreja. Basta ele fazer com que você coloque, influenciando mais uma vez, coloque Deus em segundo lugar. Em segundo lugar, ele já está bom para ele. Pronto, você tirou Deus da prioridade da sua vida, por consequência, você já está levando uma vida de pecado. Amém? Bom, uma outra coisa que a gente força muito em fazer, né? Faz com muita frequência. Quando Adão pecou, ele se escondeu, né? Ele ouviu a voz de Deus, sentiu medo e se escondeu. Fico pensando na cara de Deus, né? Falando, caramba, o cara já esqueceu tudo, só que o cara não sabe que eu vejo tudo, eu estou em tudo, eu sei de tudo, o cara vai se esconder atrás de uma moita. Mas o pecado dá essa nossa vontade, nós queremos esconder. Porque ele quis esconder também a nudez dele diante de Deus. Ou seja, quando nós pecamos, muitas vezes nós não queremos, né, buscar o arrependimento, buscar a cura, buscar o tratamento, buscar para que isso não aconteça mais. Irmãos, hoje eu tive nesse encontro com Deus, eu chorava muito. E eu comecei a me lembrar que quando eu era mais novo, eu falava assim, cara, eu não posso chorar. Porque eu tinha algo comigo que eu falava assim, cara, eu sou o mais velho tem que ser referência, cara. E eu sou o homem da família, então o homem não chora, né? Minha mãe está aqui, eu lembro que ela, quando eu era criança, ela pegou firme nessa parada, não podia usar brinco, não podia usar colar, não podia usar nada disso. Ela falou, não, essas coisas não é de homem, não. E glória a Deus por isso, isso formou meu caráter já desde a minha infância. Não que usar brinco, piercing, colar seja errado, irmãos. Cada um sabe aquilo que faz. Amém? E eu tinha essa, não vou chorar não sei o que, não vou chorar. E quando eu comecei a me converter nesse processo, o que eu mais tenho feito é chorar, irmãos. E eu fico muito feliz por isso. É um choro de felicidade. Porque eu não sei vocês, irmãos, mas havia trevas em mim. E toda vez que eu choro, é como se Deus retirasse todos os resquícios dessas trevas. Porque hoje, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu habito na luz. E onde a luz dissipa as trevas. Então eu tenho sido levado a esse entendimento cada vez mais e mais. Irmãos, o viver com Deus, o relacionamento com Deus, ele é simples. Basta o nosso querer, o nosso empenho para com relação a isso. Sabe, às vezes eu imagino e penso que as pessoas olham para os pregadores e acham que somos super-heróis. O Cris é um super-herói. Esse pessoal que a gente vê aí no YouTube são todos super-heróis. Não, cara, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma entre o Felipão aqui e o Brunão do Morada. Não tem diferença nenhuma. O cara, com certeza, creio eu, espero eu, deve ter um tempo de oração com Deus e Deus, com certeza, deve inspirar ele a escrever as canções. Então, não tem diferença nenhuma, irmãos, em estar aqui ou não estar aqui. O que difere mesmo é o nosso relacionamento com Deus. E o pecado é um principal agente que dificulta que isso aconteça. Amém? Vocês estão conseguindo me entender? Bom, vamos continuar aqui então. Irmãos, e pensando, até agora eu só falei coisa ruim, né? Só falei que a gente peca, não procura ajuda, que o diabo é o nosso inimigo, que muitas vezes nós quebramos o nosso relacionamento com o nosso irmão. Então parece que não tem jeito, né? Parece que, poxa vida, então a humanidade está acabada.
Isso é uma grande dificuldade que eu tive no começo da minha conversão, na minha caminhada, em entender por que é que Jesus se sacrificou por nós, sabendo que a gente ia ser isso que nós somos hoje. Mas é porque nós não conseguimos entender a dimensão do amor de Deus para com nós, sabe? Quero ler aqui uma passagem com vocês, só para dar uma ênfase na questão do relacionamento. Como a gente pode melhorar ou sarar isso daí. A própria palavra vai deixar mais claro para vocês. Ó. Tiago 5,16. Amém? Eu vou ler aqui, vocês vão me acompanhando. Tiago 5,16. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Comecinho, vou ler mais uma vez para vocês. Ó. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Irmãos, isso é bem impactante. Creio que, infelizmente, alguns não puderam estar na nossa vigília que a gente teve aqui. Como foi benção. Foi a primeira, né, que eu vim participar quando a gente começou com esse processo de vigília quarta e sexta. Como foi impactante na minha vida. E aqui diz assim: confessais uns aos outros os vossos pecados para que os outros, e orai para que sedes curados. Porque perdoado, irmão, só Deus pode perdoar. Mas curados é algo que está entre nós. É algo que está ao nosso alcance. E quem é que são essas pessoas, irmãos? Eu disse isso para minha irmã hoje e digo sempre para as pessoas com quem eu converso. Irmãos, não abram as suas vidas para quem não abre a Bíblia. Amém? Porque vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Não é alguém que simplesmente, né, não literalmente, mas pessoa que tem uma vivência com Deus. Uma pessoa que seja apta a te dar um direcionamento diante de Deus. Amém? Isso é de extrema importância. Eu hoje, pela misericórdia de Deus, tenho uma pessoa que me acompanha sempre, que eu posso falar sempre, que sempre me escuta, sem reclamar, e sempre me orienta, sempre me direciona, que é o Lúcio. O Lúcio sempre está comigo aí, sempre me ouvindo, sempre tem um pastel, uma pizza para a gente comer, e a gente acaba, meu Deus, conversando. Amém? Vou caminhar para o final aqui para a gente não ir além do tempo. Abram comigo, por gentileza. João 1, do 10 ao 13. Amém? Vou ler aqui para vocês. Vocês vão me acompanhando aí. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Olha aqui esse pedacinho para vocês, porque esse pedaço aqui que tem poder para nos salvar, irmãos. Isso aqui tem que estar gravado no nosso espírito. Ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, aqueles que creem receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso é muito interessante, isso é muito poderoso. Como nós podemos nos livrar da influência do diabo, como nós podemos sarar, curar todos os nossos problemas com os nossos irmãos,
como nós podemos melhorar o nosso relacionamento com nós mesmos. Irmãos, o relacionamento com nós mesmos, ele é algo muito impactante, porque a depressão se encaixa nisso. Eu já passei por um processo muito difícil na minha vida, onde eu pude entender que se nós não estivermos bem com nós mesmos, nós não vamos conseguir estar bem com mais ninguém. Então, em primeiro lugar, nós precisamos estar bem com nós mesmos. E quando eu descobri, entendi, ou recebi Jesus na minha vida, eu pude entender que todas as expectativas que eu colocava nas pessoas, somente Ele poderia suprir. Foi aí que eu comecei a entender, comecei a estar dentro desse processo sustentável de Deus, irmãos. Hoje eu sou uma pessoa que vive a plenitude daquilo que Deus tem para mim. Amém? E isso não é algo inalcançável, não, irmãos. Isso é algo que Deus dá de graça para todos aqueles que realmente querem, aqueles que os buscam, né? E a gente fica... eu já escutei até isso mesmo do Lúcio. Às vezes a gente fica um pouco engessado de dizer que Deus vai prosperar aquele que é fiel. E vai mesmo. Fiel nos dízimos, nas ofertas, não somente nisso, mas fiel numa vida com Ele. É isso que Deus quer, porque Deus já é o dono de toda a prata e todo o ouro. O dinheiro é para disciplinar o nosso próprio caráter. Mas a ideia de ser fiel é ser fiel com Deus, ter uma vida plena diante de Deus. Então eu creio que quando nós somos fiéis com Ele, Ele é abençoador, sim. Então nós temos que romper esse gesto que às vezes a gente coloca de querer falar isso, porque infelizmente tem muitas pessoas que distorcem essa questão da prosperidade, essa questão do dinheiro. Vou ler com vocês o versículo que eu li no começo, para que a gente vá caminhando para a saída, vá caminhando para a solução disso nas nossas vidas, para que nós possamos ter um real entendimento sobre o que é o relacionamento e o quanto ele é importante. Mais uma vez, João 3,16, vou ler aqui, vocês já leram aqui, vocês só me ouvem aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma coisa muito interessante que vale lembrar, irmãos, é que quando nós lemos lá em Gálatas as obras da carne, até o subtítulo é esse, lá diz assim que o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito está escrito em letra maiúscula, isso significa que é o Espírito de Deus. Ou seja, a nossa carne, o nosso eu, as nossas vontades, elas militam contra o Espírito de Deus. Entende como isso é perigoso? O pecado ele faz com que a carne ganhe essa batalha, penda a vitória para o lado da carne. Por isso é interessante termos uma vida diante de Deus, irmãos, porque, se eu não me engano, foi até Davi disse que Deus perdoa os pecados, até mesmo aqueles que eu não sei que eu cometo. Então existem pecados que nós cometemos que nós nem sabemos. Amém? 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Irmãos, isso é muito interessante. Antes de eu ler essa passagem, eu queria que isso ficasse gravado de fato. Se tudo que eu falei agora não faz sentido, isso aqui, que é a própria palavra de Deus, tem que estar gravada no espírito de vocês, tem que estar gravada no nosso espírito, irmãos. Eu vejo e convivo com uma geração que às vezes aumenta tanto as circunstâncias, aumenta tanto os problemas, está tão propenso a entregar as coisas. Sabe, vejo pessoas reclamando, como eu estava falando para a Andressa, nunca passou um frio na vida. E já, não, isso aí não dá para mim não. Vejo na fábrica aquela pessoa, não, cara, isso daí eu não faço não, isso aí não é minha função não, cara, isso aí não dá não, cara. Varrer não vira. E entregando-se aos prazeres da carne, sabe, irmãos, isso é muito difícil a gente lutar contra isso. Por isso que se chama prazer. Não chamaria-se dor, né? A gente não queria fazer. Meio claro isso daí. Mas a recompensa, irmãos, eu creio nisso. Eu creio que o relacionamento nosso com Deus é o que pode suprir todas as nossas necessidades, é o que pode sanar todos os problemas que nós temos com os outros e com nós mesmos. Quando nós paramos de depositar a nossa expectativa nas pessoas e começamos a colocar as expectativas em Deus, irmãos, não se escandalizem. Podem ser que as nossas expectativas ainda não sejam cumpridas. Mas é porque, de fato, a gente não consegue entender o amor de Deus na nossa vida.
Já imaginou se nós ganhássemos ou se Deus fizesse tudo aquilo que nós pedimos? Como que seria complicado de vivermos aqui? Felipão já seria fitness, com certeza, né? Amém, irmãos? Eu vou ler aqui com vocês, eu queria que vocês gravassem isso dentro do coração de vocês. Isso é muito importante, porque se nós não sabemos quem nós somos, não sabemos onde nós estamos, nós não vamos saber aonde nós devemos ir, onde nós devemos chegar. Saber de tudo isso ele é de extrema importância, está extremamente relacionado com a nossa vida. Eu queria ler com vocês aqui para a gente finalizar. 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vou ler de novo, irmãos, porque isso aqui ele tem que entrar na nossa cabeça. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amém? Irmãos, nós precisamos entender quem nós somos, e nós somos filhos de Deus, sacerdócio. Somos uma geração de sacerdotes reais, somos filhos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estávamos num tempo de trevas, e hoje nós estamos num tempo de luz. Estamos diante da presença de Deus. Hoje nós podemos e recebemos o poder, o dom, a graça de sermos chamados filhos de Deus. Isso tem que estar gravado no nosso coração, irmãos. Porque o relacionamento com o próximo, o relacionamento com nós mesmos, ele está baseado no nosso relacionamento com Deus. Se nós não entendermos que somos filhos amados de Deus, nós sempre vamos ficar comendo as migalhas que caem na mesa, ao invés de sentar na mesa e ceiar com o Senhor. É para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu para que nós passássemos dificuldades, para que nós fôssemos considerados como miseráveis, para que nós fôssemos mal vistos diante da sociedade. Muito pelo contrário. Jesus morreu para que o nome de Deus fosse glorificado na nossa vida. Quando Deus lança Jesus aqui na terra, Ele lança uma semente incorruptível, esperando colher frutos incorruptíveis. Esses frutos temos que ser nós, irmãos. Existe uma responsabilidade sobre a nossa vida. Precisamos ter esse entendimento, irmão, sabe? Buscar verdadeiramente. Enquanto eu chorava com Deus, meu espírito clamava uma música, um louvor, um hino, como vocês, conhecem. E na voz do Felipe, porque geralmente é ele que ministra essa música aqui, e eu gosto muito dela. Que de fato, a canção diz assim: ir além dos meus limites, buscar a tua face e te adorar. Porque somente o Senhor é santo, somente o Senhor é digno, somente o Senhor deve ser exaltado, adorado. E não há outro nome, irmãos. Isso tem que estar em nós, irmãos. Não há outro nome nos céus e na terra que se compare ao nome de Jesus Cristo. Se Ele não estiver com nós, irmãos, você pode estar vivendo uma vida tranquila, uma vida que nós dizemos uma vida boa, mas é passageiro, irmãos. Nós somos um conto passageiro. De que adianta viver aqui usufruindo de tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer durante 80 anos, 60 anos e passar toda a eternidade no inferno? De que vai adiantar isso? Nós temos que nos atentar para as coisas do alto. Nós temos que buscar os destravamentos, buscar novos ciclos das nossas vidas. E um ciclo, irmão, só pode começar quando um outro fica para trás. Então nós temos que começar a aprender a abrir mão de coisas para Deus, abrir mão do nosso eu para Deus, pedir a Deus o fruto do Espírito, para que Ele venha disciplinar o nosso eu, o nosso caráter, para que Ele venha moldar o nosso caráter. Irmãos, vai doer mesmo. O Evangelho, ele é confrontante. Ele nos tira da nossa zona de conforto. Nós vamos ter que começar a aprender a, entre aspas, perder. Vamos ter que começar a aprender a dar a outra face, como Jesus disse.
Sabe, irmãos, essa outra face não é se deixar ser agredido. É ter sabedoria de não fazer a vingança. Esse negócio de revanche, a pessoa faz alguma coisa, você quer dar o troco. Precisamos aprender a ter disciplina com as nossas finanças, irmãos. Muitas vezes somos muito indisciplinados com as nossas finanças. Isso está diretamente relacionado ao reino de Deus. As nossas finanças são como soldados das nossas mãos. Eu vejo o anúncio dos Médicos Sem Fronteiras. Eu assisto aquele filme do Machine Gun Preacher, que é o Pastor Metralhadora. Se vocês não assistiram, assistam, para vocês verem a realidade da África, aquilo que Deus moveu no coração daquele irmão. Glória a Deus por ele. Eu anseio no meu coração em ofertar nesses dois projetos, Médicos Sem Fronteiras e no Machine Gun Preacher. Redenção, o nome do filme em português. Assistam, irmãos, para vocês saberem, porque quando Jesus disse que o pão é nosso, o pão é o sustento. Se o pão é nosso, mas está na minha mão, cabe a mim dividir para que seja nosso de fato, e não meu. Então, que de verdade, irmãos, que nós possamos ir além dos nossos limites mesmo. Buscar a face de Deus. Somente Deus pode nos guiar. Somente Deus tem o poder de desatar os nós e escrever o nosso nome no livro da vida, irmãos. É isso que importa. Meu anseio é chegar naquele grande dia e Jesus está me esperando e falar: finalmente chegou o dia da sua baixa. Porque hoje eu entendo que eu saí de um e me alistei em outro. E glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Nós precisamos aprender a ter responsabilidade. Mas as responsabilidades só virão através do nosso amadurecimento. Precisamos buscar essas coisas. Precisamos deixar essa unção da cadeira de balanço. Vocês conhecem a unção da cadeira de balanço? A unção da cadeira de balanço é aquela que balança, tem movimento, mas não sai do lugar. Essa é a unção da cadeira de balanço. Nós precisamos romper com isso. Isso não deve estar em nós. Ali Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É nós que temos que atacar o inferno, irmãos. É nós que temos que fazer a diferença na sociedade. Nós temos que ser luz e sal aqui. Em nome de Jesus, que esse relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo, irmãos, íntimo, sem deturpação, sem malícia, um relacionamento íntimo puro, de filho e um pai, que nós possamos não entender, porque eu creio que seja impossível de entender, mas que nós possamos saber que nós somos amados de uma forma sobrenatural por Deus. Amém?